Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, aqui é o Marcos Vanderlit. Estou gravando aqui uma série de áudios para a Rádio Cloud Coaching, no programa do Instituto Olus. E aqui eu pretendo trazer, então, mais um aspecto da espiritualidade harmonizadora. Todos nós podemos criar um estado espiritual harmonizador, ou seja, um clima harmonizador. Isso é muito importante na convivência humana. Então, a espiritualidade harmonizadora significa termos atitudes coerentes com a vida. E um desses aspectos de sermos coerentes com a vida é termos uma capacidade de sermos condutores da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Então nós vamos chamar isso de postura condutora. Isso significa assumir a sua vida na sua mão. Significa saber o que é bom e o que não é bom para a vida de cada um. Aquilo que vai gerar harmonia ou que vai gerar desarmonia. Então a postura condutora sempre vai estar ligada a posturas centradas, e delimitadoras, sempre em conexão com as leis universais. Então a postura condutora já é uma lei universal. Todos nós fomos feitos, e nascemos para conduzirmos a nossa vida. Então significa termos uma clareza daquilo que estamos vivendo, significa estarmos atentos a cada momento, ou seja, eu crio um eixo interno. Esse eixo interno, nós podemos imaginar como se fosse um fio de luz, que desce do céu assim diretamente para a terra, e ele entra pelo centro da sua cabeça e passa pelo centro do seu corpo. Ou seja, você tem um eixo próprio. E você gira em torno desse eixo, mas não perde esse eixo próprio central. Ele é o teu fio condutor, você não sai dele. E então isso significa que você tem um estado atento ao aqui e agora. Estou presente no agora. Isso já é um dos aspectos também da espiritualidade harmonizadora que eu falei no áudio anterior, no primeiro áudio. Mas a postura condutora significa nós termos, então, uma capacidade de limites. Eu preciso saber dizer não, saber dizer sim. Eu preciso atuar adequadamente frente a qualquer situação que aconteça à minha volta. Ou seja, eu cuido de mim. Eu não sou levado pelos acontecimentos externos. Eu não sou governado por coisas externas ou por outras pessoas ou pela opinião das outras pessoas. Ou seja, eu sou uma pessoa que sabe colocar limites e sabe se centrar, não é? E esse centramento é possível aprender com as artes marciais, o Tai Chi Chuan, por exemplo, ou através da meditação, ou através de alguns outros métodos que estão sendo propagados aí na nossa sociedade atualmente. Mas de sermos pessoas centradas e delimitadoras. Então nós vamos sempre buscar fazer o bem para as pessoas, beneficiar as pessoas, sermos prestativos às pessoas, termos clareza de intenção, estarmos no momento presente. Então a postura condutora, ela é você saber conviver adequadamente. Por exemplo, num casamento, o marido tem uma postura condutora e a esposa também. Então esse casal certamente não vai ter brigas, não vai ter desequilíbrios relacionais, porque cada um entende o seu limite e não invade o outro. Eu não quero controlar ninguém, também não me deixo controlar pelo outro. Então existe essa percepção da delimitação. E principalmente aquilo que a gente chama de respeito ao campo pessoal do outro. Cada um de nós tem um campo pessoal, que diz respeito a nós mesmos. E esse campo pessoal é sagrado.
Ninguém pode invadir, ninguém pode dizer para o outro como ele deve ser, porque isso já seria uma invasão e uma manipulação. Então aí vem a delimitação. Então eu estou centrado, né, e delimitado. E isso faz com que eu tenha uma capacidade de me conduzir. Então a postura condutora e o centramento, ele vem, né, de você praticar o centramento. Né? O centramento você pode imaginar assim, é um fio de luz, né, vamos supor, que desce do céu e entra e vem direto para a Terra, né, um fio de luz que entra na perpendicular assim à Terra e ele entra pelo centro da sua cabeça. Aí você imagina esse fio de luz entrando pelo centro da sua cabeça, passando pelo centro do seu corpo, e você passa a ter um centro pessoal. E você mantém esse centro, você não deixa esse centro sair. Né? Por exemplo, quando você começa a reclamar de alguém, o teu centro vai para outra pessoa. Ou se alguém te dá uma fechada, né, no trânsito, isso significa que você pode optar entre sair atrás da outra pessoa buzinando e reclamando, então você perde seu centro, ou então você continua dirigindo adequadamente sem ser perturbado pela ação de outras pessoas. Então, a pessoa centrada, ela vive os fatos. Ela não cria ideias errôneas sobre qualquer coisa que acontece. Então, ele não fica analisando, não fica julgando, não fica criando as bolhas mentais ou então aquilo que a gente chama de ilusões mentais. Né? Frente a qualquer fato, eu posso criar uma história, né, que não vai ser real, que é uma interpretação da minha mente, e isso significa a perda da condução. Então, uma pessoa que se conduz, ela apenas vive os fatos. Ela decodifica os fatos e age segundo os fatos. É só isso. Então, veja como é difícil isso muitas vezes, porque não é algo que nós aprendemos na nossa vida. Nós aprendemos a sermos regulados pelos outros, nós damos assim muita importância ao que os outros pensam sobre nós, e nós estamos sempre prontos quase que a invadir o outro, querendo sempre dizer o que é melhor para o outro. E isso é, muitas vezes, um processo de invasão. Não é uma comunicação real entre pessoas, mas isso acontece assim, quase que automaticamente, muitas vezes. Mas isso é uma perda de condução, perda de centramento, né? E é uma perda de delimitação. Então, por exemplo, um casal precisa ter muita delimitação, ou seja, um não invade o campo do outro, porque cada um tem o seu campo pessoal e esse campo pessoal é sagrado. Cada um precisa cuidar do seu campo, da sua individualidade, e isso não é negociável junto a alguém que eu vou mudar a minha intimidade profunda para que você seja feliz. Não, isso não é correto. O importante é a gente poder cuidar cada um do seu campo pessoal e saber que existem aspectos em comum num casamento que é compartilhado. Mas muitas coisas não são compartilhadas, porque é pessoal, é interior. Você não pode negociar suas emoções com alguém, por exemplo. Você não pode negociar pensamentos. Isso é muito individual, então isso não pertence às outras pessoas. Isso é algo que cada um precisa se conduzir adequadamente. Então isso significa ter centro, ter uma capacidade de se olhar, de se conhecer, né? de estar realmente atento a tudo e aí poder fazer a melhor ação. Geralmente, quando alguém está centrado, ele está conectado na sua sabedoria interna. E quando essa sabedoria interna ela está presente, né, está ativada, as pessoas têm insights, as pessoas têm entendimentos mais profundos, né, e muito naturais e muito coerentes com a vida. Então, seja assim uma pessoa realmente centrada, delimitadora, e com uma clareza da postura condutora, porque é isso que vai fazer você ser um profissional eficaz, você ser uma pessoa
eficaz, de ser uma pessoa realizada, né, de você ter uma capacidade realmente condutora. Isso é entrar num estado de espiritualidade harmonizadora nas relações humanas, ou na convivência humana, como a gente está falando aqui. Ok? Então, muito obrigado pela sua audiência. Pense sobre isso, porque é um aspecto realmente importantíssimo na vida de cada um. Ok? Muito obrigado, então. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.